Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com meu querido amigo Alexandre Garzeri, com a gente na Pax há 30 anos. Ele vai estar falando sobre o véu de Ísis, o segundo arcano do tarô. E fiquem ligados porque o querido Alexandre vai estar ministrando um curso sobre anjos aos domingos, começando dia 5 de setembro, 4 domingos, para que você possa aí estar vivenciando a energia do seu anjo da guarda. Tem que já está aí com a gente, para que a gente possa levar um papo sobre esse momento tão diferente que a gente está vivendo, né? Oba! Ei, tudo bem? Olá, mais para cima, mais para baixo, Mais para cima. mais para cima. Vamos Eu lá, me também estou diz. arrumando aqui, Tá bom? Mais um pouco, está cortando aqui a sua testa. Mais um pouquinho só. Aí. Está cortando a parte de cima do seu Símbolo. símbolo, mas é, tá cortando aqui a barba. Mas tá bom. Senta Pronto. numa almofada. Você tem uma almofada aí? Agora acho que deu, deu? Então, mas tá cortando aqui, ó. Ah, peraí. Aí tá bom. Deixa Ok, eu ok, ver. ok. Aí tá legal. Aí tá bom, aí tá bom. Aí tá Pronto. bom. Tá ótimo. Aí tá ótimo. Tá, joia. Tudo bem, Olá. bem-vindo. Boa tarde, Carmen Balesteiro. Boa tarde, todos os amigos, amigas, irmãos, irmãs espirituais da Fraternidade Pax Espiritual. É uma grande alegria estarmos aqui para mais um bate-papo esta tarde. E eu já estava ouvindo a Carmen na pequena introdução que ela fez sobre uma novidade que a Pax vai trazer, né, no próximo mês a respeito dos anjos. Pois Então, é. até né, para a gente falar um pouquinho desse grupo, existe uma fraternidade que eu iniciei tem mais ou menos uns 30 anos atrás, logo depois que eu aprendi sobre os reinos angelicais, a hierarquia angelical, que é a Fraternitas Angelis et Homini, a fraternidade dos anjos e dos homens. Quando a gente fala homem, é a humanidade toda, não são apenas os homens, né? E essa fraternidade, ela tem módulos, 4 módulos. E agora, mês que vem, a partir do primeiro domingo, dia 5, como a Carmen falou, 5 de setembro, a gente vai estar ministrando o primeiro módulo que é específico sobre o estudo do anjo da guarda. E é muito interessante porque creio eu que hoje em dia, quando nós olhamos para o mundo, os anjos eles nunca foram tão necessários, né, como nos tempos atuais, É porque verdade. eles inspiram, eles iluminam, eles salvam, eles curam, eles protegem. E é muito interessante porque, conversando, né, com alguns rabinos que a gente tem contato no estudo de Kabbalah, um dia viraram para um rabino e perguntaram: Rabino, por que hoje em dia ninguém mais vê anjos? Por que não ocorre como ocorria no Antigo Testamento, onde parece que eles andavam ao nosso lado? E esse rabino deu uma resposta muito simples. Ele falou: hoje em dia é um pouco mais difícil porque as pessoas esqueceram como se ajoelhar, né? E quando você se esquece de prestar reverência ao sagrado, prestar reverência ao divino que vive dentro de você, o contato com qualquer ser da alta invisibilidade, ele se torna mais difícil. Inclusive, um grande cientista que foi Albert Einstein, não precisamos nem explicar aqui, né, a obra dele, a contribuição dele para a humanidade, ele estava ligado ao rosacrucianismo, e o Einstein dizia que é no estudo dos mistérios que se encontram as mais belas experiências. Então ele era um homem da ciência, mas ele também reverenciava o mistério, ele reverenciava o sagrado, reverenciava o divino. Então, este grupo que vamos iniciar mês que vem, a proposta é um reencontro. Até o nome é Anjos, o Reencontro. Um reencontro com o teu anjo da guarda. E é interessante, porque não é um encontro. Você não vai encontrá-lo pela primeira vez. Você vai tomar consciência, algumas pessoas, pela primeira vez nesta vida,
de um ser que te acompanha desde a tua primeira encarnação aqui na Terra. E assim será Pois é, até que você tenha obtido a vitória da ascensão. Então vai ser tudo exatamente. de bom, vai ser muito interessante, né? É, estou bem feliz. E eu achei muito importante porque você colocou que as pessoas vão ter aulas práticas em sintonia com o anjo da guarda. Porque tem muito blá 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 sobre anjo, anjo da guarda, mas como você trabalha de uma forma séria, né, através de várias escolas iniciáticas, e já está liderando esse projeto há 20 anos, justamente na egrégora de todos os anjos, com certeza vai ser uma experiência bem diferenciada para todo mundo que sentiu o chamado, né? Olá, aí, família Pax, 4 domingos, começa 5 de setembro, a vivência imperdível com Alexandre Garzelli. Curso de anjos, a inscrição é R$ 200, tem todas as diretrizes aí nas nossas mídias sociais e vai dar tudo certo. Graças a Deus, estamos aí nas irradiações. Hello, obrigada, Com cer- gratidão. Aqui com acontece tudo ao mesmo tempo. tudo, tudo. É, com certeza. E como a Tudo Cami bom, né? falou, importante quando nós trabalhamos com espiritualidade, claro, a teoria é o nosso alicerce, é a nossa base sólida, mas nós precisamos praticar. Então, esse Sim, primeiro módulo, né, que é Anjos ou Reencontro, só a primeira aula é teórica. As outras três, a segunda aula é o contato com o teu anjo da guarda, a uhum. terceira aula é a cachoeira, que é um exercício maravilhoso de limpeza, purificação, e a última aula é o manto de luz, que é trazido por nosso anjo da guarda e ele veste esse manto em nós. Depois disso daí, está reconectado, né? Porque o anjo da guarda, ele necessita da nossa liberdade de escolha. Está sempre do nosso lado. Mas a gente, com a alma, com o coração, com a mente, escolhe, opta por trabalhar com ele. A partir do momento em que dizemos sim, aí ele abre suas níveas, porém poderosas asas sobre nós, e muitas Uhum. coisas maravilhosas começam a ocorrer na nossa vida, porque quem anda com os anjos tem sempre sinaizinhos, né, ocorrendo no dia a dia, no cotidiano, de que a presença angelical está manifestada e está te ajudando, fazendo com que você evolua e progrida cada vez mais para ter uma vida plena, com certeza, né? Maravilha, maravilha. Então, aí fica, ó, fica a dica aí, família Pax, então, o curso imperdível com Alexandre Garzelli, todos os domingos de setembro, das 6 às 8 da noite, das 18 às 20 horas. A inscrição é R$ 200, você vai estar vivenciando e experienciando a energia do seu anjo da guarda, com o Ale, que tem muito conhecimento de todas as filosofias, de todos os templários, todas as ordens iniciáticas, enfim, e vai ser muito bom, né? Ele já faz esse trabalho há 20 anos e vai estar compartilhando pela primeira vez na Pax Online agora. Antes de você começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero mandar um beijo para Vivi Keller, a nossa querida amiga, atriz, musicista, que vai estar liderando o nosso próximo sarau da Pax, que é sexta-feira agora, gratuito, às 5 da tarde, teremos o sarau da Pax no Zoom. Tem o ID e a senha publicados, por favor, participarem. Quero mandar um beijo também para o Rafat Khalifa, o nosso guia espiritual egiptólogo, e lá no Egito, acompanhou 11 grupos dos 14 que nós fizemos ao Egito. Ele vai estar aqui no Instagram, quarta-feira, às 5 horas, falando sobre a influência da civilização egípcia na atualidade. E na outra segunda, o Rafat vai estar fazendo uma vivência também no Zoom sobre a influência feminina na construção da civilização egípcia. Olha só que assunto super legal, da hora e apropriado para o momento. É isso, Ale, agora é com você. O nosso tema hoje, o véu de Ísis, o segundo arcano do tarô. Muito bom. Então vamos desvelar, vamos tirar este véu e explicar para os nossos amigos, né, o que é o tal do véu de Ísis. E aí eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui o segundo arcano do tarô, que é a sacerdotisa. E Legal. os amigos que tiverem tarô em casa, todo mundo às vezes tem um tarô à mão, pode pegar agora o segundo arcano, ou podem olhar um pouquinho aqui para a tela. Eu acho que está pegando bem meu segundo arcano aqui. Eu estou escondido atrás dele, mas eu estou aqui, tá, gente? Ele Ah, tá está ótimo. aqui. E o que a gente vê nesse arcano? Bom, primeiro, nós vemos duas colunas
que sustentam entre elas um pano violeta lá atrás. Na frente do pano violeta, nós vemos a sacerdotisa sentada em seu trono. Um trono que tem duas luas, sendo que o próprio costume de cabeça dela tem a forma, uma tiara em forma de lua. E ela usa o famoso véu de Ísis. Fora que na frente dela a gente vê um piso aqui, preto e branco, né, de ladrilhos mais escuros, mais claros, né, que é aí um pavimento mosaico. E aqui está o conjunto que vai auxiliar a gente entender o que é o véu de Ísis. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, foi muito interessante a Carmen falar dessa energia do sagrado feminino, porque o segundo arcano do tarô é quando o sagrado feminino entra no tarô. Ele é o primeiro que vai representar esta energia. E a sacerdotisa, ela vai nos conectar, por exemplo, ao Egito Antigo. Então, no Egito Antigo, a gente tinha muitas escolas de mistérios. Então, cada deus daqueles, né, centenas de deuses egípcios, cada deus tinha a sua escola de mistérios. A escola mais proeminente era a escola osiriana, a escola do deus Osíris, que hoje em dia encontra ecos na Ordem Rosa Cruz Amorque, mas também havia a escola de Tote, a escola de Anubis, a escola de Ísis. Então, quando a gente fala em sacerdotisa no Antigo Egito, nós vamos encontrar as sacerdotisas da deusa Ísis, que se caracterizavam por utilizar uma lua acima da cabeça. Muitas vezes essa lua era feita com os chifres, né, daquele boi sagrado para os egípcios, o Apis, né? E, na verdade, a lua, nessa forma que eu estou fazendo aqui, ela também servia como uma espécie de antena para captar os mistérios vindos do universo. Então, eram mulheres extremamente intuitivas, eram mulheres que tinham uma conexão plena com a natureza, porque Ísis, ela era uma grande mãe. Ela é esposa de Osíris, né? Mas ela ensinou muitas coisas para a humanidade, a agricultura, diversos tipos de criação, era a senhora do oculto, da magia, né, dos mistérios, e a lua era o seu símbolo emblemático. Então, quando nós olhamos para o arcano de Tarô, nós vemos três luas, uma sobre a cabeça dela e duas luas laterais no trono, né, para indicar esta conexão com o lado mais subconsciente, o lado intuitivo, o lado extrasensorial, paranormal, mediúnico, porque ela rege todos esses lados no ser humano. E a gente sabe que a Lua, ela tem uma grande influência sobre o mar, sobre as marés. E o ser humano é constituído em grande parte por água. Então também a Lua pode afetar o emocional de um ser humano. Até tem aquele termo que as pessoas falam lunático, né? E é muito curioso que algumas noites, dependendo da lua, quando você trabalha em clínicas especializadas, né, falam que os pacientes ficam agitados de acordo com as fases da lua, para a gente entender o como a lua exerce influência sobre o ser humano em vários aspectos, né? Fora que ela inspira o romance, ela inspira os amantes, os trovadores, né, os bardos, né? Então a Lua realmente é um signo muito importante. A sacerdotisa, ela está sentada, no caso no meu tarô, entre duas colunas em estilo mais greco-romano. Mas no Egito Antigo, ela estaria sentada entre dois obeliscos, né? Ponho de volta, ó, as duas colunas aqui, ó, e ela está sentada entre as duas colunas. Agora deu para ver, né? Direitinho. Uma coluna é mais escura e a outra é mais clara. A gente vê a diferença na cor das duas. Uma mais clara, avermelhada, uma mais escura, azul. Antigamente. Oi. Um pouquinho. Você mencionou o véu de Ísis que ela está segurando? Qual que é o véu de Ísis? O véu de Ísis está no rosto dela. Vou aproximar bem, ó. E ela está segurando entre as mãos um pergaminho que ela não deixa ninguém ler.
né? Mas o véu tá no rosto dela. E você pode ver no peito, Carmen, ela tem uma cruz que é muito conhecida para nós, porque lembra um pouco a cruz de Malta, né? No chakra Sim. cardíaco dela. Esse tarô aqui é muito bonito, né? Até as pessoas perguntam, que tarô é Sim. esse? Esse aqui é o tarô Namur, né? Relativo ao professor Namur Gopala, que foi um tarólogo muito famoso, né? Aqui no Brasil, ele já transcendeu para a espiritualidade. E esse tarô eu adquiri quando eu tinha 15 anos de idade. E até hoje eu uso os arcanos dele nas minhas consultas, né? A Carmen se lembra, porque eu fui trabalhar aí na Pax, né, na sala. Na minha É sala tinha lindo. até colocaram os magos na porta, ficou muito bonito. E aquela sala tinha tarô, numerologia, runas, né? O que a gente continua fazendo hoje em dia, e mais magias ainda, porque o negócio é sempre ampliar o tamanho do caldeirão para fazer cada vez mais magia, né? Então, Claro. é fundamental. Então, no Egito Antigo, a deusa Ísis, ela às vezes era representada entre dois obeliscos. O obelisco é como se fossem duas colunas de pedra também, né? E por quê? Para representar que ela estava esperando na entrada dos templos aqueles que tinham um desejo sincero de evolução de consciência e queriam aprender os mistérios. Então, ela esperava os iniciandos, né, aqueles que iriam passar pela iniciação, para comunicar-lhes os mistérios da vida, da natureza e do universo. Esses mistérios, né, como eu mostrei aqui no arcano, estão no colo dela, ela está segurando esse pergaminho, só que é o seguinte, ela não deixa qualquer um ver o pergaminho. Porque para que ela desvele o pergaminho, para que ela abra e a pessoa possa estudar a sabedoria, a doutrina secreta, a gnose, a pessoa precisa ter mérito. A pessoa realmente precisa estar imbuída de um firme propósito e ter consciência de o porquê está encarnada. E nós estamos encarnados, eu falo sempre isso, não estamos encarnados aqui apenas para existir. Nós estamos encarnados aqui para viver. Só que vida demanda evolução de consciência. Se você for lidar com evolução de consciência, você vai ter que lidar com autoconhecimento. E o autoconhecimento vai te levar a três perguntas: quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. E a partir do momento em que você se predispõe a responder estas questões, você começa a senda iniciática, a senda da busca espiritual, a senda que vai te conduzir à iniciação e à evolução. E quem nos recebia no Egito Antigo nesta senda era a deusa Ísis, né? Representada aí por esta sacerdotisa. E o véu, né? Como fica a história do véu que ela usa? Ela usa um véu sobre o rosto, né? O véu representa no arcano a necessidade do comedimento na hora de falar, porque o verbo ele tem um poder. E depois que Claro. uma palavra é entoada, a gente não vai abocanhá-la no ar e colocá-la para dentro da boca outra vez. Não tem como você fazer isso. Então, você tem que pensar muito antes de falar. O véu de Ísis representa a lembrança importante de que se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. E isso é algo muito interessante para a gente pensar hoje em dia. Porque quando a gente olha o mundo por aí, é como as coisas estão ocorrendo. Antigamente, você falava, olha, pensa duas vezes, duas, né? Engraçado, o arcano da sacerdotisa é o arcano 2, né? Pensa duas vezes antes de agir. Pensa duas vezes antes de falar. Cuidado com o que você vai dizer, pensa bem. Mas a gente chegou num nível, Carmen, que eu já estou numa vibe que hoje eu falo o seguinte, olha, pensa duas vezes antes de pensar. Porque é impressionante que, às vezes, o pensamento já começa errado. E se o Ah, pensamento sim. começa errado, o pensamento é a origem de tudo. Então, o Claro. verbo, ele já foi um pensamento. A ação, nem que durante uma fração de segundos, mas antes de agir, a pessoa pensa.
Então, hoje em dia, não é mais suficiente falar pensa antes de agir ou pensa antes de falar. Eu já estou falando pensa antes de pensar, né? Ou seja, promove na tua mente uma característica também que o véu representa, que é o silêncio. Então, silencia a tua mente. Silenciando tua mente, você terá mais clareza mental. Com clareza mental, as tuas palavras vão ser inspiradoras e os teus atos vão edificar o reino dos céus, por assim dizer, aqui na terra, né? Quando na oração a gente fala, né? Venha a nós o vosso reino, mas como é que a gente faz o reino vir? Através de ações que tenha por detrás, tenham um propósito divino. Através de palavras que tenham um propósito divino. E pensamentos que estejam conectados com o divino, como a sacerdotisa está ligada à sabedoria cósmica por conta do crescente lunar que ela utiliza como uma espécie de uma antena, vamos colocar assim, para captar esta sabedoria que vem do alto. Mas essa sabedoria, ela não desvela a qualquer pessoa. Até porque sabedoria, conhecimento gnóstico é poder. Se eu sei mais do que uma pessoa, posso até dominá-la. Se a pessoa sabe mais do que eu, ela me domina. Se nós sabemos em igualdade, não há domínio. O que há é compartilhamento, equilíbrio e harmonia. Mas que ninguém tenha dúvida. Conhecimento é poder. Conhecimento sempre foi poder. Agora, o conhecimento, ele nunca foi. Quando você analisa Egito, Grécia, Roma, quando você analisa os misteriosos celtas, os druidas no meio dos celtas, quando você analisa esses grupos, templários, rosacruzes, maçons, teósofos, o conhecimento, ele nunca foi aberto. Você nunca vai ver, por exemplo, num estádio, uma pessoa juntar lá milhares de pessoas. Olha, gente, hoje eu vou falar aqui o segredo do universo. Né? Quer dizer, você nunca vai ver isso no horário nobre, na TV aberta, né, aqui do Brasil. Sim. Porque o conhecimento, ele é reservado àqueles que buscam. E ele é passado de boca a ouvido. Isso é muito importante. Ele é passado de boca a ouvido, isso é a tradição oral, mas é passado para ouvidos que ouvem, não apenas ouvidos que escutam. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra. E hoje em dia, às vezes a gente está falando, a pessoa não está nem escutando o que estamos dizendo, ela está preocupada com o que ela vai responder. Então, a sacerdotisa, ela nos volta para o silêncio, ela nos volta para a reflexão, ela nos volta para uma abordagem mais subjetiva, uma consciência mais subjetiva, para que possamos compreender sinais, para que possamos compreender os nuances de um texto, para que possamos compreender a linguagem corporal do próximo, do ser humano, e ver como é que podemos ajudá-lo. Então, esses são os caminhos dela, desvelados aqueles que dão provas de desejo de evolução. E tem um negócio do Valdizes maravilhoso. Muito pouco foi descoberto no Egito e a Carmen sabe disso. Tem muita coisa soterrada embaixo de muitas toneladas de pedra, de areia e coisa e tal. Uma destas coisas, né, que havia milhares de anos antes de Cristo, era um templo que você entrava no mesmo, você via 11 figuras enormes de um lado, na parede, né? Você via 11 figuras do outro lado, num total de 22, que curiosamente é o número de arcanos maiores do tarô. No Egito Antigo, o tarô era conhecido como o livro de Tote. Por que Tote? Porque Tote é o escriba dos deuses. Ele tem corpo de homem, a cabeça é o pássaro íbis, né, que tem um bico curvo, muito longo, e ele está sempre com um papiro e uma espécie de o que seria uma pena
para fazer apontamentos, né? Porque ele é um inventor da escrita hieroglífica, ele é um mensageiro dos deuses, também é ligado ao oculto, e Thoth escreveu um livro. E essas 22 primeiras páginas, os 22 arcanos maiores, havia um templo onde tinha 11 de um lado, 11 do outro. No final desse templo, então, o Querirebes, aí vamos explicar o que é um Querirebes. Querirebes são os sacerdotes egípcios, né, a classe sacerdotal. Até quem assistiu o filme A Múmia, ou O Retorno da Múmia, presta atenção, tem lá o Imhotep, né, que ele é o grande sumo sacerdote, mas anda próximo dele sacerdotes calvos e todos pintados de dourado. E aí as pessoas perguntariam, mas por que eles estão pintados de dourado? Porque na escola osiriana, quando a pessoa era iniciada e chegava à maestria, ela tinha o corpo pintado de dourado para representar Osíris renascido, né, como se fosse um sol despertando além, né, da morte e coisa e tal. Isso é muito simbólico, esse renascimento, né, que até hoje, nas sociedades secretas, nós fazemos algumas coisas bem interessantes e parecidas que são oriundas do Egito Antigo. Então é interessante que o Querirebes, ele pegava um iniciando, lá um noviço, um aprendiz, primeiro dia, ele ia com o rapaz na frente, né, da primeira pintura que havia na parede, e ele explicava todo o significado, toda a simbologia. Depois, agora vai para a tua cela, água e pão, medita sobre o que eu te expliquei. Isso ia ao longo de 22 dias. No 23º dia, chegava ao final da galeria, tinha uma estátua enorme da deusa Ísis. Por detrás, né, de uma cortina, dava para ver através, mas que seria uma espécie de um véu também. Aí aquele véu era puxado, o iniciando se aproximava da estátua de Ísis e estava escrito nos pés dela: até hoje ninguém ousou erguer o meu véu. Porque para você erguer o véu de Ísis, você precisaria ter compreendido toda essa sabedoria de 22 estágios. E quando a pessoa chegava na estátua, atrás da estátua haviam 3 portas, passagens. Uma levava para a pirâmide de Kelps, outra para a pirâmide de Miquerinos e outra para a pirâmide de Khafre. E em cada tipo de pirâmide, pouca gente sabe disso, era ministrado um tipo de conhecimento. Porque as pirâmides não foram construídas para serem, digamos, sarcófago ou morada final de nenhum faraó. Até isso aí mesmo a arqueologia contesta. A gente sabe que as pirâmides eram centros de altos estudos iniciáticos, que se processavam. A Carmen sabe disso, que ela já esteve lá, conhece, né? Inclusive, os nossos grupos, as pessoas entram na Grande Pirâmide e deitam lá na Câmara do Rei, porque quando você entra naquela energia, você recebe uma iniciação. É claro que conscientemente ninguém lembra de nada, mas a irradiação que vem para cada ser que fica ali, né, é realmente muito poderosa e muito forte. Eu mesma nunca nem entrei, eu não entro em nenhuma pirâmide, eu não entro em nada embaixo da terra, eu não me sinto bem. Agora, eu rezo lá do lado de fora, no sol, com o sol na minha frente, é como eu rezo, em todos os países. Então, só para te dizer, a iniciação não é feita por mim nas pirâmides, em nenhum lugar embaixo da terra. A iniciação é feita por Deus, pela egrégora dos espíritos que estão ali, e cada um recebe aquilo que tiver que receber, e depois a gente conversa, compartilha, etc. Né? Só para te explicar que existem várias abordagens. Né? Eu sou uma pessoa prática, eu sou uma pessoa que eu adoro o Mestre Saint-Germain, como você sabe, e ele trabalha de uma forma também, assim, de acordo com a sensação, de acordo com as pessoas, de acordo com aquilo que cada um está vivendo. Não adianta você fantasiar o que não existe. Então, se você vai passar por uma iniciação, claro, se você tem um sacerdote ou alguém, né, existe toda uma egrégora. Agora, se as pessoas são preparadas espiritualmente e vão até lá e tem o seu momento a sós naquela irradiação, recebem a iniciação da mesma forma. Então, eu só quis falar porque às vezes as pessoas devem ter ideias, tem muita gente chegando agora na família Pax, e a gente age de uma forma muito simples, muito verdadeira,
E cada um, mesmo quem não viaja com a gente, quem viaja sozinho, todo mundo que vai até lá e deita na Câmara do Rei, com certeza recebe um grande despertar. Pode não ser na mesma hora, no mesmo dia, mas tem um momento que, né, relembra ou muda completamente o contexto. Desculpe te cortar. Não, mas é importante até, Carmen, você falar isso, e até eu já vou aproveitar as chaves que você deu. Como vocês ouviram, a Carmen trabalha com o sol. E lá no Egito, trabalhando com o sol, ela está trabalhando com Ra. Ra, Deus que solar. era associado, né, até os deuses tinham sobre a cabeça o disco solar. E é muito bonito Sim, porque esse disco ele tem um monte de braços que partem do disco. E o que, que representam aqueles braços saindo? Que o poder do sol, a luz, abraça a todos. Mas para você ser abraçado pela luz, como a Carmen falou, para você receber uma iniciação, ou ter uma epifania, ou ter uma desvelação, depende da tua consciência. Depende do grau evolutivo da tua consciência que vai permitir com que você receba nem mais nem menos do que aquilo que você tiver pronto. E nisso, nós seres humanos estamos em diferentes graus de consciência. Então, quando a pessoa vai para o Egito, quando a pessoa vai para Stonehenge, quando a pessoa vai para Santiago de Compostela, quando a pessoa vai para Machu Picchu, quando a pessoa vai lá nas pirâmides do México, não tenham dúvida, são locais muito especiais, onde só o fato de você colocar os pés lá, você já está pisando em um local onde imagina quantos milhares de anos de ritual e a egrégora que ficou, que está ainda hoje nesses lugares. Agora, se eu for lá, vai acontecer alguma coisa? A resposta é: depende da evolução da tua consciência e depende daquilo que você está preparado e se permite também receber. Se você vai para um local desse, com a alma elevada, com o coração aberto, com a mente direcionada para o que é nobre, no entanto, sem expectativas, sem ansiedades, não tenha dúvida que você vai receber na medida do teu coração, na medida da tua percepção. Isso é que a Carmen falou, é importante, porque ela disse uma coisa muito importante. Às vezes, hoje em dia, o povo fantasia muito. Então demais. vem o psiquismo, né? O psiquismo é uma força é, incrível, mas também pode ser uma força terrível, porque o psiquismo ele às vezes começa a criar coisas na cabeça da pessoa, né? Na verdade, nós temos que aprender a esvaziar a nossa mente, elevar a nossa alma, abrir o nosso coração e com aquela humildade que eu falei no início do nosso bate-papo aqui, ir lendo, ir estudando, procurando locais confiáveis, pessoas confiáveis. E aí, naturalmente, você vai ver que a tua sensibilidade, o teu potencial, na medida daquilo também que você tem que trabalhar na presente encarnação, ele vai aflorar, nem mais nem menos. E cada um tem o seu Verdade. potencial, cada um tem o seu caminho, cada um tem sua trilha. E nós precisamos entender que quando compartilhamos o melhor de cada um, é justamente aí que o todo se ilumina, né? Então a importância também de sermos generosos, né? Em matéria de luz, de sabedoria, de conhecimento, compartilharmos, recebermos também com humildade, isso é muito importante. E a sacerdotisa, o véu de Isa, a gente explicou, né? O véu que ela usa, e explicamos também esse templo fantástico que tem lá, onde havia realmente um véu pelo qual a pessoa passava. Mas é muito interessante porque, se você fala na Grécia, agora vamos sair um pouquinho do Egito, vamos para a Grécia, porque a gente faz aqui, a Carmen me conhece, uma viagem, né? A gente vai um pouco para cada É. lugar. Então, antes de você viajar para a Grécia, deixa eu só então falar sobre o templo de Ísis. Hoje, o principal templo de Ísis é na ilha de Philae, que fica na cidade de Assuã. É uma ilha inteira. O templo estava submerso nas águas. Eles tiraram do fundo do rio Nilo e reconstruíram ali o templo numa ilha específica para ela. Até me arrepio. Então, o templo é enorme.
E você anda e só tem ali o templo de Ísis. À noite tem um show maravilhoso de luz e som. Eu adoro esses shows de luz e som, porque eu gosto de ver os templos de dia e de noite, porque é outra energia, né? Eu adoro o nascer do sol, eu adoro o pôr do sol. E nesse templo de Ísis tem lá a Roseta, né? A energia que inicia a história da escrita das civilizações. E eu comprei lá uma réplica que eu tenho aqui na entrada da minha casa. Porque de todos os países que o Mestre Saint Germain nos colocou para rezar, eu tenho alguma coisa que signifique algo importante para esse momento de transição, né? Então, é só para dizer assim que realmente eles refizeram o templo e provavelmente esse é o local. Ou não sei, devem ter outros templos para a deusa Ísis. Mas esse é o mais importante hoje, é o mais visitado, mesmo porque ele fica no meio do rio Nilo. E o pessoal sempre tem aquela ideia, né? Vai para o rio Nilo, você fala em Egito, você fala em Nilo. Então tem toda a força de amor incondicional. É isso. Isso é muito Vamos bom. para a Grécia. Eu tô adorando, né? Porque a gente vai aí nesse bate-bola, eu e a Cami, é fantástico, né? E na Grécia é interessante, porque Ísis, ela é sempre associada à noite, né? Inclusive, no Egito, o termo Nuit, Nuit é uma outra deusa, né? Representa É, o céu noturno, né? o E é muito céu noturno, curioso né? que a gente está falando de sagrado feminino, quando a gente vê Nossa Senhora aqui no Brasil, já viram o manto dela, que é azul escuro com estrelas? Então essa simbologia vem de muito tempo atrás, muito, não é uma coisa moderna, né? Então, na Grécia Antiga, tem uma divindade chamada Perséfone, que a gente no domingo, aí na Pax, a nossa turma de Wicca está incrível. E a nossa tradição, a Wicca tradicional, ocultista hermética, os deuses, né, que trabalhamos são greco-romanos. E uma das deusas é Perséfone. E Perséfone, ela é filha da deusa Deméter. Deméter para os romanos, Ceres para os gregos. O termo cereal vem dessa deusa Ceres, né? Porque ela é ligada à colheita, ao trigo, a um monte de coisa. E daí vem o termo cereal, mas tem a ver com a deusa Ceres, que é mãe de Deméter. Só que aí vai ocorrer um problema, porque na Grécia precisa ter problema. Lá não nasceu lá o teatro, então é assim, a tragédia e a comédia, né? Então tem que ter drama. Na Grécia precisa ter drama, sempre vai ter drama. E qual que é o drama que acontece com Perséfone? Ela é raptada por Hades, que é o oposto, é o deus do subterrâneo, né? Então, a gente tem a ideia de luz acima da terra e abaixo da terra seria o subterrâneo. E aí Hades, ele rapta Perséfone e a mãe fica desesperada. Onde está minha filha? Onde está minha filha? E Hades, ela se casou comigo, eu trouxe ela para cá e eu não devolvo. Aí Deméter fica furiosa e ela fala: você não vai devolver? Então eu vou secar a terra. E ela faz isso. Ela seca a terra 3 meses, né, de inverno. Mas aí os outros deuses, né, entram no meio dessa história, principalmente, né, que Hermes é o mensageiro dos deuses, e Hermes tem uma lábia, né, Hermes para os gregos, né, Mercúrio para os romanos, e vocês sabem, né, gente, Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Vocês já Sim, conversaram fala, com... fala, fala. Vocês já conversaram com o geminiano? Bom, na verdade quase um monólogo, né, do geminiano, não seu, porque ele fala. Ele não para assim de falar e ele fala sobre tudo. E Tudo. você é convencido, Tudo. porque ele tem o poder da palavra, o poder da erudição, é uma coisa assim incrível, né? Mas aí é interessante, porque os deuses interferem e falam: olha, vamos fazer um acordo? Hades, devolve alguns meses do ano Perséfone para a mãe. E Sim. 3 meses ela fica com você. E isso acaba acontecendo. Então, quando Perséfone está com Deméter, no caso, na primavera, aí você tem o verão e o outono, nós temos a terra abundante. E o tempo que ela passa com o marido, com Hades, né, no inverno, aí a terra seca, né, porque aí é a tristeza da deusa Deméter, né, pela ausência da filha. Né? E essa historinha, na Grécia,
tinha uma escola de mistérios, que era a escola de mistério de Eleusis, que falava entre vários temas do rapto de Perséfone, mas nós teríamos que resgatar Perséfone. Por quê? Perséfone é uma deusa virginal, imaculada. E neste imaculado de Perséfone se encontra uma sabedoria, se encontra uma gnose, que a gente só pode ter acesso quando a gente se purifica, quando a gente se repara, quando a gente se regenera. Isso é algo altamente iniciático, porque em qualquer escola esotérica do Ocidente que você for iniciado hoje, qualquer uma, você vai passar por um ritual de purificação, por um ritual de reparação, de regeneração, que no meio da iniciação, que representa a morte do velho ser, para que um novo ser possa nascer, essa purificação precisa ocorrer, ela tem que acontecer, né? Então, isso é interessante porque a Perséfone grega, ela representa os mistérios também que se ocultam no subterrâneo, porque o reino de Hades é um reino misterioso. E ela se torna rainha daquele reino, também tem muita sabedoria para colocar, tem muita sabedoria para compartilhar. Então é uma outra face aí da sacerdotisa. E é muito interessante, porque quando a gente pega, e agora vamos, né, para a igreja. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tem muitas curiosidades. Primeiro, quando você fala das grandes catedrais da Europa, as mais antigas e mais famosas, é preciso saber que essas catedrais ficaram de pé graças a dois grupos. Primeiro, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que nós conhecemos como Templários. Eles foram para Jerusalém na época da Cruzada. Os templários descobriram os subterrâneos, olha o subterrâneo de novo. Eles descobriram os subterrâneos do templo do rei Salomão, mediram completamente, tomaram nota, aferiram, pegaram essas medidas, colocaram em largos papéis, puseram em caixas de madeira e mandaram para a Europa. Para quem eles mandaram? Para as guildas de construtores. Então, na Europa, havia a guilda dos carpinteiros, a guilda dos marceneiros, a guilda dos ferreiros, a guilda dos vidroeiros, que eram aqueles que deixavam o vidro colorido, né, para fazer vitrais. Havia a guilda dos tecelães, que faziam roupa para santos, né, e também panos para as igrejas. E havia a guilda dos pedreiros, para onde as caixas os templários enviaram. Agora, como é que você fala pedreiro em francês? Maçom. Porque a maçonaria é muito antiga. E aí, quando os pedreiros recebem essa informação que veio de Jerusalém, quando eles abrem as pranchas, conferem as medidas, começam a estudar aquilo, um novo tipo de construção vai surgir na Europa que vai acabar chegando no gótico. Então começam a construir pontes como nunca construíram. Começam a construir castelos, fortalezas como nunca havia sido construído. E também começam a construir templos, igrejas, que se você for tirar, né, a parte de cima da igreja, a abóbada, e olhar para dentro dela, sabe o que você vai ver no solo dela? Você vai ver a planta é a árvore da vida da Cabalá hermética. Porque os subterrâneos do templo do rei Salomão eram baseados nisso, né? Agora, é muito curioso, o rei Salomão construiu um templo com qual objetivo? Um só, guardar a Arca da Aliança. Só que não se esqueçam que os judeus foram cativos muitos anos no Egito. E o templo de Salomão é a versão judaica de templos que haviam no Egito. A Arca da Aliança judaica, quando os judeus estiveram presos no Egito, em épocas do ano, eles viam os egípcios fazerem uma procissão, onde eles carregavam sobre o ombro os egípcios uma barca em tamanho real, uma barca egípcia de ouro, e era a barca da deusa Ísis. E aí, a Arca da Aliança é a versão judaica disso, né?
E os templários, quando descobrem os subterrâneos do Templo do Rei de Salomão, eles descem com cordas, porque era muito alto, tiveram que escavar, né? Eles ficaram 7 anos procurando uma maneira de entrar lá dentro, né? Eles veem detalhamento nas paredes egípcios e falam, incrível, porque eles eram judeus, mas olha quantos detalhes egípcios tem aqui. É claro, né? Porque eles foram, né, cativos e eles trouxeram também. Era impossível naquela época os povos não compartilharem gnose, conhecimento, sabedoria. O maior exemplo disso é Moisés, cujo nome é Moshe, que quer dizer o nascido das águas, que é um iluminado, eu considero ele um iluminado, que reúne nele as escolas de mistérios egípcias, porque ele foi adotado por uma princesa egípcia e por ser nobre, ele pôde estudar nas escolas de mistérios egípcias, mas ele também reúne a gnose judaica. Então esses dois conhecimentos se fundem nesse grande iluminado chamado Moisés, né? E aí, voltando para a igreja, quando a gente olha para igrejas um pouco maiores, catedrais, né? É tudo muito bonito, como eu já falei, é baseado em Cabala Hermética. Agora, quando a gente vai para o interior de São Paulo, vamos para Minas, para aquelas igrejas antigas, pequenininhas, barrocas, algumas muito humildes, né? E você entra, você vê que o altar central, em Minas Gerais, tem muito ouro, né? É aquele estilo barroco, coisa e tal. E até nas igrejas mais simples, que podem não ter ouro, mas pintam aquela parte normalmente com tintas amarelas. Para representar o quê? Para representar o sol. Ra. E aí você vai andar pela igreja e você procura, né, um nicho, sempre tem um nicho, né? Que tem uma grutinha, uma caverninha e uma imagem de Nossa Senhora. E aí procura na caverninha, você vai ver uma luazinha. Pode ser uma lua pintada, uma lua de neão, para representar Ísis, né? E isso é muito interessante. Eu vou falar um segredo, né, que é um segredo que pode ser colocado, assim, vão me deixar colocar. Quem já entrou num templo da maçonaria, quando você entra, o que tem na entrada do templo? 2 colunas. Nossa, Lê, igual as 2 colunas da sacerdotisa, ou igual aos 2 obeliscos, né, que tinham, né, no Egito Antigo, ou igual às 2 colunas que havia na frente do templo do rei Salomão. Então, quando você entra, você tem que passar por 2 colunas. Se você olhar para o teto, você vai ver noite, vai ver a noite, porque o teto das lojas maçônicas, nós temos constelações, temos corpos celestiais. Agora, entre as colunas, se você olhar, olha para cima e olha para a esquerda, sabe o que você vai ver? Uma lua. O que eu falei alguns minutos atrás, que Ísis esperava os iniciandos entre os obeliscos para comunicar os mistérios da vida, da natureza e do universo. Até hoje, quando entramos na maçonaria, a lua está lá. E ela vai comunicar para aqueles dignos os mistérios da vida, da natureza e do universo. Tudo isso é muito mágico. Tudo isso é muito simbólico, né? E essas conexões é que fazem a nossa consciência se ampliar, é que fazem a consciência evoluir. Porque o ser humano, ele precisa reaprender a linguagem dos sinais. Ele precisa não apenas enxergar, nós precisamos ver, né? Prestar atenção, praticar não apenas a observação, mas a auto-observação. E a sacerdotisa, ela nos convida para uma introspecção, uma autoanálise, uma auto-observação muito profunda, para que a gente encontre a pureza imaculada de Perséfone dentro de nós, para que a gente seja tão intuitivo e receptivo quanto as sacerdotisas de Ísis e seus crescentes lunares acima da cabeça. E para que a gente esteja sempre envolto no manto sagrado da Nossa Senhora, que é a nossa grande mãe, que é a nossa grande deusa. Tudo isso tem conexão com os mistérios do véu de Ísis. E a última coisinha, que tem 10 minutos, as 2 colunas. Sempre uma clara, outra escura.
Sabe o que isso representa? A dualidade. E aquele piso que eu mostrei, preto e branco, na frente da sacerdotisa, simboliza também a dualidade. Luz, trevas, bem, mal, yin, yang, passado, futuro. A importância de equilibrarmos essa dualidade em nós e encontrarmos um caminho do meio. Porque a sabedoria, ela não está nos extremos, ela não está no extremismo. A sabedoria é encontrada quando você combina. E aí você tem o terceiro caminho, o caminho do meio, e isso te leva a jornadas muito maiores, mais auspiciosas, a uma vida, evidentemente, muito mais equilibrada. Então, são algumas coisas que a gente tinha para colocar. Ah, a Carmen vai, se eu não falar, ela vai ficar brava comigo se eu não falar. Ale, você não falou o que é esse pano violeta atrás da É, sacerdotisa, né? Ainda mais, olha, o pano violeta. É interessante pois que é. o pano violeta, ele simboliza o seguinte: quando você compreende que a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, e pratica isso, quando você equilibra a dualidade em você, quando você estuda com afinco a doutrina secreta ou sagrada que a sacerdotisa tem nas mãos, após ela, o que ocorre é uma transmutação. Esse pano violeta está aí atrás porque Ísis também era uma deusa associada à alquimia no Egito Antigo. Então, a pessoa que pratica os ensinamentos de Ísis, essa pessoa se transforma. E quem se transforma porque se autoconheceu, transmuta a realidade. Então, o pano violeta, após Ísis, indica, após a iniciação, após a compreensão da doutrina secreta, o que vem para a tua vida é a transmutação do chumbo do teu ego no ouro da tua essência. E isso é muito legal. Que lindo, adorei. Olha só, uma super aula, família Pax. Muito feliz, Alexandre. Olha lá, temos novidade, então. A partir do dia 5 de setembro, todo domingo, 5, 12, 19 e 26 de setembro, das 18 às 20 horas, o Alexandre Gazelli vai ministrar um curso Anjos ou Reencontro, 4 aulas sobre o anjo da guarda, mistérios da hierarquia angelical, peregrino, é o primeiro módulo da fraternidade de anjos e homens, um movimento que ele lidera há 20 anos. A primeira aula é teórica e 3 aulas práticas. Todos os domingos de setembro, das 18 às 20 horas. A inscrição é até dia 2 de setembro, é R$ 200. Vocês têm todas as informações aí. E eu convidei o Ale para estar com a gente toda segunda-feira, falando aqui no Instagram, porque ele tem muito conhecimento, e vamos lá, né? E amanhã, família Pax, eu estou aqui esperando vocês, conversando com a querida Jaqueline Diniz, ela que é especialista em harmonização do lar, Feng Shui. Ela vai falar sobre preparando a sua casa para o Ano Novo Cabalístico, que o Ano Novo Cabalístico começa justamente no começo de setembro. Então, amanhã, às 5 da tarde, estou aqui conversando com a querida Jaqueline Diniz, tá bom? Ale, segunda que vem, você já tem o tema? Já quer dar um spoiler ou não necessariamente? Nós vamos aí dar um spoiler, e o spoiler é um termo misterioso. Na próxima Opa, deixa segunda, eu anotar, porque eu nem sei o que você vai falar ainda semana que vem, né? pode anotar, é Imperatrix Mundi. Duas Opa, lá vem palavras. ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Imperatrix, com X no final, Imperatrix Mundi. Né? Aí são os mistérios do terceiro arcano, que é a mulher vestida do sol. É a imperatriz. E aí a gente vai conversar sobre muita coisa interessante. Muito bom, adorei, adorei. Muito Então, olha bom. lá, família Pax, segunda-feira que vem, dia 6 de setembro, o Ale está aqui de volta. Ele vai estar falando sobre o terceiro arcano do tarô, a Imperatriz, a mulher vestida de sol. Vamos aproveitar e aprender tudo sobre os arcanos do tarô, né? Então, eu queria que você... E amanhã eu estou aqui conversando com a Jaqueline Diniz sobre como se preparar para o Ano Novo Cabalístico, que acontece nos primeiros dias aí de setembro. Queria que você deixasse sua mensagem para os nossos amigos. Muito bem. Então, a minha mensagem hoje tem a ver com este segundo arcano.
que é um arcano silencioso, porque silêncio é sabedoria. O primeiro verbo do ocultismo, daqueles 4 que eu cito sempre, o primeiro verbo é o calar. Mas silêncio também é oração. E por meio da oração, a gente pode contactar um plano imaculado dentro de nós, aonde se abriga esta essência divina. Uma essência divina que, quando nós temos diplomacia, comedimento, quando nós não somos extremistas, ela acolhe, ela ampara, ela cura, ela acalenta, ela recebe a todos, como a sacerdotisa recebe a todos de braços abertos, os dignos e sinceros buscadores de si mesmos. Seja um buscador, seja uma buscadora, não seja um achador, não. E qual é a diferença entre achador e buscador? O achador é aquele que ele acha tudo, mas ele continua sempre perdido, né? Porque ele nunca conclui nada, não leva a sério, né? Com foco, coisa alguma. Então ele fica achando um monte de coisa, mas está sempre perdido. O buscador é aquele que se fecha em um caminho, leva a sério, com foco, disciplina, atenção, dedicação. E aí ele consegue encontrar a si mesmo no silêncio do seu coração, quando ele aprende a ouvir a voz que vem do céu. E é uma voz que pode ser suave, pode ser a voz de Ísis, a voz de Deméter, a voz de Perséfone, a voz de Diana, de Oxum, de Iemanjá, de Ceridemon, de Friga, das muitas faces da deusa, das muitas faces do sagrado feminino. Então, com essa conclusão, paz profunda para o teu corpo, paz profunda para a tua mente, paz profunda para o teu coração, paz profunda para a tua alma e namastê. A deusa Ísis, que vive em mim, saúda Ísis que vive em você. Agora, simplesmente, sejamos o que em verdade já somos. O eu sou. É isso Amém. aí. Amém. Obrigada, Ale. Muito obrigada. Família Pax, então, amanhã eu estou aqui com a Jaqueline Diniz. Segunda-feira que vem, o Alexandre volta, falando sobre o terceiro arcano do tarô, a Imperatriz. Gratidão. Namastê, família Pax. Gratidão. Beijo. Namastê. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.